Bom dia, turma. Então, o objetivo dessa aula é a gente relembrar um pouquinho algumas coisas, alguns conceitos, algumas ideias que nós vimos na última aula sobre equilíbrio químico e aprofundar um pouquinho mais esse campo de estudo. Lembrando para vocês que na última aula nós falamos sobre amônia. Vamos relembrar um pouquinho, então, primeiro, o que nós vimos sobre a amônia. Bem, então, começamos a falar sobre o equilíbrio químico e para poder contextualizar um pouco para vocês entender um pouquinho melhor o que é esse tal de equilíbrio químico, eu comecei a falar um pouquinho para vocês sobre a síntese da amônia através de um processo que nós denominamos processo de Haber-Bosch, que foi desenvolvido por um químico alemão chamado Haber, né? Esse químico desenvolveu o processo teórico e criou um protótipo em um laboratório, conforme a gente viu na última aula. E o engenheiro da indústria BASF alemã, chamado Karl Bosch, foi o responsável, então, por criar uma indústria para colocar em prática esse protótipo desenvolvido por Haber, né? Isso fez com que a Alemanha pudesse se desenvolver muito, tanto na indústria química como em todos os ramos que surgiram derivados da possibilidade de se produzir amônia em grande escala. Como é que é esse processo, então? Vamos relembrar. Né? A síntese da amônia, né, uma reação. A amônia é uma reação química da qual nós temos o gás nitrogênio, que reage com o gás hidrogênio, produzindo esta substância química chamada de amônia, que também é um gás, né? Essa proporção de reação é sempre uma proporção 1 mol de gás nitrogênio que reage com 3 mols de gás hidrogênio, produzindo 2 mol de amônia. Então, nós temos aqui nesse cilindro o gás hidrogênio e nesse cilindro o gás nitrogênio. A gente viu que para a obtenção do gás nitrogênio é feita uma destilação fracionada do ar. E para a obtenção do gás hidrogênio é reagido o gás metano com água. Bom, essa mistura gasosa sempre nessa proporção 3:1, ou seja, para cada 3 quantidades de gás hidrogênio, apenas uma quantidade de gás nitrogênio. Então, ela é introduzida, né, por uma bomba e, inicialmente, então, ela é submetida a um processo de remoção de água e outras impurezas, como monóxido de carbono e dióxido de carbono. Na seguida, esses dois gases são comprimidos a uma pressão de 200 a 300 atm, atmosferas, ou seja, entre 200 e 300 vezes maior do que a pressão do ar ao nível do mar. Essa mistura comprimida, então, ela é conduzida até um catalisador, que é um dispositivo que contém malhas de ferro aqui dentro, né? Esses gases comprimidos são obrigados a passar por esse catalisador, né? E o catalisador, ele faz o quê? Ele acelera a reação entre as moléculas de gás hidrogênio e nitrogênio. Aqui também ocorre um processo de aquecimento, aproximadamente 500 graus. Então, aqui a pressão fica muito elevada, né? Porque o aumento da temperatura também produz um aumento da pressão, né? Porque nós temos gases fechados aqui dentro. Então, aqui eu já tinha um compressor que comprimiu artificialmente a 200, 300 atm de atmosferas de pressão. Passa por um catalisador, onde, além do catalisador, eu tenho aumento de temperatura, e isso por si também já eleva a pressão bastante aqui dentro.
Lembrando que é necessário o aumento da temperatura e o aumento da pressão, porque o aumento da temperatura aumenta a energia cinética das partículas, e esse aumento da energia cinética provoca um maior número de colisões efetivas. Da mesma forma, o aumento da pressão produz um aumento das colisões. Esse processo, né, ele tem um rendimento de em torno de 40% de produção de amônia, ou seja, de todas essas moléculas que passaram por aqui, apenas houve uma produção de apenas 40%. O restante continua sendo gás hidrogênio e gás nitrogênio. Então, quando sai pelo catalisador, eu tenho uma mistura de gás hidrogênio, gás nitrogênio com 40% de amônia. Isso é resfriado, né? E a amônia, como tem uma temperatura de ebulição mais baixa, então ela acaba virando líquido, né? Ocorre uma condensação, o gás vira líquido. Esse gás escorre aqui para baixo, porque o líquido é mais denso que os gases. E o nitrogênio e hidrogênio, como tem pontos de ebulição muito baixos, né? E aqui a temperatura é em torno de 50 graus abaixo de zero, então não é uma temperatura suficiente para fazer com que o nitrogênio e o hidrogênio passem para o estado líquido. Esses gases, eles são reconduzidos automaticamente por esse processo e ainda sobra um pouquinho de amônia, né? 3% que não passou para o estado líquido. Por quê? Porque havia impedimento estérico, estava, né, acabou escapando junto com as outras moléculas de gás, hidrogênio e nitrogênio. Esse sistema volta e esses gases voltam a passar por um catalisador, e isso faz com que haja, e claro, esses gases aqui já estão comprimidos e numa temperatura muito baixa. Então vejam vocês, não é necessário gastar energia para comprimir novamente, né? Então, esses gases não são perdidos para a atmosfera, então há um aproveitamento muito grande, né? Mas por que há uma produção de apenas 40% de amônia? Por que não há uma produção de 100% de amônia? Ora, se há uma produção de apenas 40% de amônia, isso significa o quê? Significa que nem todas as moléculas de hidrogênio e nitrogênio reagem, nem todas essas moléculas colidem. Uma parte delas colidem e uma outra parte não tem condições necessárias para colidirem e produzirem amônia. A questão é por que isso acontece, né? Então, a gente viu na última aula que esta reação química, ela é uma reação altamente exotérmica, né? Ela libera energia, ou seja, o nitrogênio, ao reagir com o hidrogênio, produz amônia e libera uma determinada quantidade de energia. Essa energia, por sua vez, ela fica aqui dentro do sistema também, né? E essa energia produz um efeito sobre a amônia, que é a decomposição da amônia. Então, chega a um determinado ponto em que a amônia começa a se decompor e volta a ser hidrogênio e nitrogênio. Né? E qual que é a quantidade de nitrogênio e hidrogênio que reagem para produzir amônia até que essa amônia comece a decompor e produzir novamente hidrogênio e nitrogênio? É 40%. Tá? Bem, então chega um momento em que essas duas reações químicas acontecem simultaneamente, né? Eu tenho esta reação direta, que tem essa velocidade aqui, e eu tenho essa reação inversa. E chega um momento em que a velocidade com que o nitrogênio e o hidrogênio se transformam em amônia passa a ser igual à velocidade com que a amônia se decompõe e produz nitrogênio e hidrogênio. Ou seja, quando a velocidade de produção da amônia é igual à velocidade de decomposição, nós temos o que nós chamamos de equilíbrio químico. E nesse equilíbrio químico, nós temos uma porcentagem nessa mistura de 40% de amônia.